boa noite. Vamos começar mais um papo integrativo. E a Health 5D, para quem não conhece, ela é uma comunidade de saúde integrativa. Nós trabalhamos com diversos profissionais que têm a ideia da saúde integrativa, com pessoas também que não sejam profissionais de saúde, que tenham a ideia da saúde integrativa. Então, a Health 5D é uma comunidade para todos, né, com a abordagem da saúde integrativa. Nós somos as idealizadoras, então sou eu, Larissa Cohen, eu sou nutricionista, com uma abordagem funcional e integrativa. Nós temos também a Paula Cohen, que ela é terapeuta holística, trabalha com reiki, constelação familiar. E a Alessandra Cohen, que é dentista e com foco também na saúde integrativa, dentista biológica. Então, para quem não nos conhece ainda, pode também assistir várias das nossas lives que ficam gravadas no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo espiritual. A gente sempre aborda, né, a parte do corpo emocional, corpo físico, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais do corpo espiritual com a doutora Floriana. Então, vou admitir aqui já a Alessandra e a Paula. Mas eu acho que enquanto isso a gente podia ir apresentando. Vou falar sobre a doutora Floriana. Doutora Floriana Bertini, ela é médica, cardiologista, palestrante e escritora. Então, ela atua nas áreas da cardiologia, ela tem um conhecimento sobre essa área de espiritualidade na saúde está, no consultório particular, no Hospital Israelita Albert Einstein e no Fleury Medicina. Autora do... agora foi. Boa noite, doutora Floriana. Olá. Boa noite. Tudo bem? Desculpem a dificuldade inicial para chegar. Obrigada por aceitar o nosso convite de trazer da espiritualidade aqui com a Health 5D. Eu não sei se a senhora assistiu, né, o inicinho, né, aqui a nossa comunidade, a gente valoriza muito, né, a saúde em todos os seus aspectos. E hoje a gente queria conversar com você sobre essa parte da espiritualidade, né? Isso. Posso começar aqui? Pode. Então tá, seja muito bem-vinda, doutora Floriana. Eu sou a Larissa. E eu queria fazer uma pergunta. A gente conversou um pouco sobre, antes de montar, né, de convidá-la e de montar a live, e a gente, tendo a oportunidade de ler alguns livros, né, a gente, obviamente, lê bastante sobre espiritualidade e uma definição nos chamou a atenção e eu queria ler para a senhora e para a gente poder discutir, começar a nossa discussão a partir daí. Então, é um trechinho escrito pelo Dr. Vicente de Alencar no livro Medicina Integrativa da Prática Clínica. E aí se fala sobre a definição do termo espiritualidade, onde ele diz que a espiritualidade é um termo que tem origem no cristianismo. Era o termo usado no catolicismo francês do século XVII, que indicava uma vida cotidiana cujas práticas eram associadas a uma experiência mística, uma intimidade com Deus. E, pelo que aparenta, né, no século XVII, então a espiritualidade tinha essa ligação muito profunda, né, da experiência humana à religiosidade. E aí a gente queria saber, hoje em dia, com os avanços na área da saúde, da biomedicina, neurociências principalmente, qual é a sua visão, né, como profissional, cardiologista, que atua abordando a espiritualidade, qual é a sua visão na atualidade, hoje em dia, uma visão contemporânea? Eu preciso começar agradecendo, antes de responder a tua pergunta, agradecendo pelo convite. É uma alegria muito grande, é uma alegria que eu defino como terapêutica. Receber um convite para conversar sobre um tema tão urgente, tão premente e, ao mesmo tempo, ainda tão pouco divulgado, tão pouco vivenciado com propriedade nos contextos terapêuticos, nos contextos de cura, de cuidado.
Então, toda vez que existe a oportunidade da gente abrir o jogo, conversar sobre isso, compartilhar os conhecimentos e as vivências pessoais com um grupo de pessoas interessadas, é uma estrela que acende, sabe? Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estarem aqui comigo, vocês e quem está nos acompanhando também. Já vi uns nomes conhecidos, fico muito, muito honrada, muito feliz. É, acho que a questão da espiritualidade é tão inerente ao ser humano que remonta muito antes mesmo do século XVII. Nós médicos temos um pouco de síndrome das gavetas, eu chamo de brincadeira, né? Mas, assim, é uma necessidade quase compulsiva de colocar definições, medidas, parâmetros mensuráveis e definíveis dentro de gavetas mentais, né? Enfim, de categorias. E com isso, durante muitos anos, foi muito importante termos esse tipo de comportamento, mas ao mesmo tempo, por ser algo finito, é algo que limita. Então, as definições são importantes, mas elas não são, em se tratando de espiritualidade, elas não podem ser estanques, porque nós nunca vamos conseguir medir, pesar, quantificar ou comparar esse tipo de fenômeno que é a espiritualidade. Mas vamos lá, né? Como você bem disse, a minha área de atuação principal é a cardiologia. Minha formação foi em medicina, depois em cardiologia. E vou contar para vocês que durante muitos anos eu fiquei muito tranquila estudando o coração muscular e achando que, ok, estava tudo bem. Até, até o capítulo 2, né? Até perceber que, por mais fascinante e encantador que fosse o coração órgão muscular, com a sua capacidade, assim, inesgotável de trabalho, desde antes de nascer, né? Desde a vida intrauterina até o último dos suspiros, faltava alguma coisa, né? E o que era essa alguma coisa que faltava? O que eu não estava conseguindo encontrar em livros de eletrocardiograma, em ressonância nuclear magnética? O que era o que estava faltando? E aí foi assim, o início de uma busca para dentro. Eu não entrei na faculdade com o objetivo de estudar espiritualidade. Eu tive a felicidade de cursar uma faculdade em que o tema da espiritualidade já era abordado, isso há mais de 25 anos atrás, o que é uma coisa de vanguarda para aquela época, vamos dizer assim. E aí, o que era que estava faltando? Então, eu percebi que talvez inconscientemente um dos motivos pelos quais eu escolhi cuidar dos corações, da cardiologia de uma maneira geral, fosse por conta de uma ligação com o arquétipo do coração, com tudo aquilo que o coração anímico representa para o inconsciente coletivo. Então, quando a gente pensa em coração, desde criança, né? Coraçãozinho é o quê? É o amor. Coração bate quentinho. Coração é acolhimento. E um belo dia, eu recebi um convite para estudar espiritualidade e, na verdade, conduzir uma temporada de podcasts, um canal de podcasts sobre espiritualidade e saúde dentro do Pupila, que é uma plataforma digital de geração de conteúdo de médicos para médicos inicialmente, mas nós já estamos expandindo, porque, como vocês bem sabem, à luz da medicina integrativa, a interdisciplinaridade é tudo, né? O médico sozinho é igual a Dorinha, não faz verão, a gente precisa estar junto. Então, já estou trabalhando sobre essa questão do conteúdo poder ser gerado por profissionais da área da saúde, para profissionais da área da saúde, e trocando em miúdos de gente para gente. Mas voltando à definição que você me pediu, eu adoto muito a definição que foi desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, o GENCA, que é um departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de acordo com o qual a espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que tem por objetivo nortear pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida de relacionamento inter e intrapessoal, ou seja, entre as pessoas e das pessoas consigo mesmo. Mas, se você me pedir para definir espiritualidade em apenas uma palavra, eu tenho uma palavra favorita para isso, que é conexão.
Conexão, né? Conexão, que é conexão. E é o nosso, Porque, né? Conexão. Tá? pode falar, Oi, Paulo. desculpa. Me cortou. Eu fui falar em cima de você e cortou o que você falou. Pode falar. Não, só ia falar que é um dos nossos principais pontos dentro da Health 5D. É criar essa conexão, né? Conexão e inclusão, né? Conexão das pessoas interessadas, né? Tanto na saúde integrativa quanto os profissionais conectando com essas pessoas que estão à procura dessa saúde integrativa, né? Desses profissionais. Então, essa conexão que você fala, tanto das pessoas, tanto do externo quanto do interno, né? Então, é uma conexão muito, muito bonita. É muito interessante que você colocou isso. Larissa, você ia falar alguma coisa e eu também te cortei. E Não, nós nem ensaiamos, né? É tudo ao vivo mesmo, tudo assim no flow, conforme vai surgindo e vai fluindo. Exatamente. E conexão por quê? Porque em última análise mesmo, se a gente for assim, fechar os olhos, respirar fundo, pensar, conexão, a minha conexão comigo mesma, a nossa conexão aqui nesse momento, nada mais são do que reflexos de uma conexão com o divino, de uma conexão com o sagrado. Isso independente de religião, né? A gente reconhecendo a vida que há uns nos outros, a gente conecta de forma empática, instintiva, que pode estar um pouco adormecida em diversas relações, mas pode ser resgatada, né? Então, assim, é a conexão do divino que habita em mim, ser humano, independente de religião, com o divino que existe no outro ser humano, que está aqui, no caso, nós quatro, que está aqui conosco, enfim, né? E eu gosto muito de desvincular essa questão da espiritualidade à religião propriamente dita, porque pode ser um fator de confusão e pode, inclusive, criar uma certa aversão por parte de pessoas cujas gavetas mentais tenham sido recheadas com preceitos, regras e noções muito rígidas em relação à religião. Então, assim, espiritualidade é um fenômeno muito livre, né? A gente pode conversar sobre ele, mas vivenciar, cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu jeito de vivenciar. E, é claro, as normas, as regras, os preceitos são importantes até para normatizar, em se tratando de religião. Mas o que eu gostaria de transmitir aqui para quem está nos acompanhando é de que eu, por exemplo, conheço pessoas que não acreditam ou não seguem nenhuma religião e são extremamente espiritualizadas por conta dessa conexão com o sentido, com o propósito, com o sagrado. Então, vamos começar a abrir as gavetas mentais do início que a gente comentou. Vamos começar a olhar para esse tema com a curiosidade e com a abertura de uma criança. Eu acho que se a gente conseguir se relacionar com o tema enquanto criança, é meio caminho andado. E até, de repente, conectar esses conteúdos das gavetas, né? Fazer uma conexão desses conteúdinhos aí para a gente chegar em algo maior. Né? Sim, algo mais livre, menos restrito e com maior poder de alcance, né? Quando eu recebi o convite para trabalhar com espiritualidade, para gerar conteúdo sobre espiritualidade, eu não sendo até então exponente de nenhuma religião específica, eu achei estranho. Eu falei, será que estão chamando a pessoa certa? Por que eu? Né? E foi muito interessante a explicação de por que eu, né? Porque chegou até mim esse convite. E o convite foi por conta de um outro trabalho que eu vinha desenvolvendo relacionado à conexão com a natureza. E eis que, ao pesquisar, a conexão não somente com a natureza, mas a conexão com as artes são caminhos de espiritualidade. Porque tudo aquilo que se coloca a serviço de uma conexão com algo maior, com algo que transcende a nossa própria existência, é um caminho de espiritualidade. Com certeza. Perfeito. E nada... O que foge um pouco ao senso comum, né? Porque assim, eu tinha um projeto, em 2016, eu desenvolvi um desafio, que era o de encontrar uma flor no caminho todos os dias, durante um ano.
mas sem desviar do caminho, né? Porque senão não valia, não podia. Então, a proposta era, será que eu consigo encontrar uma flor por dia, todos os dias no caminho, sem desviar do caminho? Eu moro em São Paulo, uma cidade com bastante asfalto, bastante concreto, né? E aquela correria toda, e, enfim, eu falei, bom. E foi a partir desse projeto que o professor Ibrahim Macharelli Pinto, da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, me convidou para dar continuidade ao trabalho em relação à espiritualidade. E eu mesma tive, no início, dificuldade para linkar as duas coisas. E foi quando eu descobri, aprofundando o estudo, que essa sensação de deslumbramento, de reverência pela beleza do que há na natureza ao nosso alcance, inspira um pulso de gratidão, e enquanto fonte de gratidão, é algo terapêutico. E aí sim entram as neurociências, porque aí a gente consegue comprovar as regiões do cérebro que se ativam quando existe esse comportamento, quando existe essa cascata de neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar. E vocês imaginem a revolução que é isso, porque de repente, para a cardiologia convencional, de quando eu me formei, imaginar que quase 30 anos depois eu chegaria aqui e diria para as pessoas, gente, permitam-se olhar com reverência para o que há de belo, para o que há de bonito, de simples na vida, nem que seja uma flor que nasce na sarjeta, porque, presta atenção, isso faz com que o seu coração viva melhor. Aquele mesmo que eu estudei, o muscular, sabe? Isso faz com que a sua pressão seja mais fisiológica. Isso faz com que o seu colesterol a longo prazo fique bom. Parece loucura, não é? E hoje em dia a gente até aceita, né? Tem uma aceitação maior, mas que no passado isso era visto como talvez até um charlatanismo, né? Como é que você vai falar sobre isso? Sim, mas isso ainda existe uma resistência real. Por quê? Porque é transgressivo. É transgressivo, né? A primeira foto de flor que eu tirei, deixa eu ver se ajeitando a câmera dá para ver. Tem um quadro de moldura amarela, vocês estão vendo? Sim. Dá para ver? Dá. Travou, será? Não? Não. Então, aquela moldura amarela está em volta da foto número 1. E eu vou contar rapidinho a história da foto número 1 para vocês, sem desviar muito do assunto. Se eu estiver me perdendo, vocês me puxam de volta. Mas a história foi a seguinte: estava eu numa pausa para um café no hospital em que eu trabalho e dei de cara com essa flor num canteiro do hospital. Era uma única flor roxa e um canteiro só de folhas. E aí eu brinco que ela me provocou. Eu olhei aquilo, eu senti uma vontade de tirar uma foto dela e comentei com o colega que estava comigo, tão médico quanto eu. Eu falei, olha, que bonita. Ele olhou assim e falou, bonita. Melhor concordar, né, para acabar o assunto. Eu falei, senti uma vontade de tirar uma foto dessa flor. E ele, você não tá com medo de perder o emprego? Assim, ó, na lata. Na lata. Eu falei, oi, o que uma flor tem a ver com emprego e tal? E ele, não é para isso que você tá aqui. Nossa. Não é isso que se espera de você. Amigo, meu amigo, adoro. Meu amigo, não foi por mal. Ele falou, não é isso que se espera de você. Você está num dos hospitais mais conceituados, vamos dizer assim, da América Latina, e você não está aqui contratada para se deslumbrar com uma flor qualquer que aparece no chão. Que história é essa? Nossa. Isso é fato real. E por que eu gosto de contar essa história? Quando você me diz, as pessoas podem olhar meio torto, porque podem achar que é charlatanismo. Sim, isso foi em 2016, faz 6 anos, não faz tanto tempo assim. E eu comecei o projeto escondido, com medo dos meus próprios pacientes pensarem que eu estava fora da casinha. Porque, escuta, o que uma flor tem a ver com colesterol? E foi aí que eu fui estudar mecanismos, né? Por que as emoções estéticas trazem sensação de bem-estar? O que é isso? Né? Por quê? É bom, não é? Válido, não é? Eu tinha muitas gavetas para preencher, porque afinal de contas eram muitos anos de estudo convencional. Sim. Que levo adiante e honro com muita seriedade. Só que hoje o meu nível de conhecimento em olhar apreciativo, em atenção plena, em consciência expandida, faz com que eu tenha autoridade embasada em referências científicas de dizer que, olha, não precisa ser flor, pode ser pássaro, não precisa ser natureza, pode ser arte.
O que importa é a conexão com o objeto, sensu lato, que faz com que o meu coração metafórico se sinta na situação de agradecer por algo. Então, a contemplação da natureza ou das artes ou de uma relação humana ou até mesmo com animais, né? Vejam os benefícios dos pets, né? Quanto tem se andado nesse território também. Essa conexão que faz com que eu caia em mim e reconheça que, poxa, ai, hoje, nesse momento, eu tenho motivo para agradecer, é tudo. Com certeza. É uma conexão muito, né? É um caminho que não tem como não percorrer hoje em dia, né? Ainda mais, acho que a gente viveu a pandemia, que tem teve bastante consequências ainda, né? Sofrendo essas consequências, e a importância dessa conexão, dessa apreciação, de entender, né, como que isso afeta o nosso corpo emocional e como esse corpo emocional afeta o nosso corpo físico, né, e mental de formas que a gente não percebia com tanta clareza antes, né? E eu gostaria até de perguntar se você tem algum caso, né, de paciente que você gosta de expor, né, de um caso que teve essa inclusão da espiritualidade ou até que te levou a ir mais a fundo, né, nesse... Porque eu sei que você falou que faltou algo, né? Quando você estava praticando a cardiologia, você falou que faltava algo, que tinha algo, né, que faltava algo. Que então eu fico pensando, se teve algum paciente que te fez acordar para isso, teve algum paciente que te trouxe uma vivência, uma experiência, né, mais profunda a respeito, casos de sucesso ou até de mudanças, né, severas com a sua intervenção, né, com essa visão da espiritualidade dentro da saúde, né, da cardiologia. Não sei se você tem isso para dividir com a gente. Eu acho que, assim, eu vindo você falar, né, me veio, sim, a memória de um paciente, na verdade, de muitos anos antes de eu começar a estudar sobre o tema, mas que foi assim, tem algumas situações de encontros entre médicos, digo médicos porque eu sou médica, mas enfim, em toda relação terapêutica, né, em toda relação de busca de cura, tem algumas que ficam incrustadas na memória e na alma, né? Então, você veio falando e eu lembrei, assim, voltei no tempo, de um senhor que tinha tido um infarto e estava na UTI coronariana, no hospital em que eu trabalhava na época, e assim, num bom humor, mas num bom humor, irritante. Então, aquilo não era normal, entendeu? E eu, assim, não era recém-formado, porque eu já tinha me especializado em cardiologia, mas enfim, novinha de carreira, vamos dizer, né? E eu entrava naquele quarto e aquele homem cheio de fios e tubo não, mas enfim, né? Soro, monitor, aparelho de pressão, tudo que tem direito, e sorrindo. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. E aí eu desconfiei. Eu desconfiei que ele estivesse com algum problema de neurológico mesmo, sabe? De distúrbio de comportamento, porque acontece isso, né? A pessoa fica na UTI, fica confinada. Naquele tempo ainda não eram as UTIs humanizadas de hoje, com acompanhante, né? Esse homem pensando em pedir alguma tomografia, alguma coisa da cabeça. Não é normal, não é normal. E um dia, devia eu estar num dia pior, né? Peguei para ele, e ele com aquele bom humor todo, porque o bom humor também choca, né, gente? Né? Assim, o encantamento do outro diante de coisas simples choca, provoca, né? Dependendo do dia que você tá, não cai legal. E naquele dia eu ver que eu não estava legal. E eu perguntei, questionei, falei, mas assim, o senhor tem certeza que o senhor está bem mesmo, né? O senhor sabe o que aconteceu com o senhor entende, né? Tentando... E aí, sabe, o que ele fez? Ele só levantou a manga da camisola do hospital. E aí, adivinha o que tinha aqui? Tinha um número. Imaginei, do Holocausto. Uhum. E aí, quando eu vi aquele número, eu não tive nem tempo de falar nada. E aí, ele me olhou sério pela primeira vez, desde que a gente tinha se conhecido, desde o infarto dele. E ele me disse assim: depois disso,
eu aprendi que se eu estou vivo, está tudo bem. Eles são, né? E aí pensa numa lagartixa na parede, era eu. E aí, assim, foi o mais perto que eu cheguei de Viktor Frankl, né, da logoterapia ao vivo. Então, assim, não foi naquele dia que eu decidi estudar espiritualidade, mas eu acho que a espiritualidade esteve de permeio todos esses anos da minha vida, ainda que eu não lhe desse a devida importância no sentido de rotular. Estava tudo preparando o campo, né? Para você entrar nessa. Entende? Então, assim, eu me lembro, você quer ver, eu falei que a minha faculdade foi muito importante na minha formação humanística, né? Soube recentemente que não se faz mais cirurgia experimental em cachorro na faculdade de medicina. Mas eu sou de um tempo em que a gente aprendia técnica cirúrgica em cachorro. Era nas sextas-feiras à noite. Eu chorava a madrugada inteira. Adoro o bicho. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, porque senão não me formaria médica. Era um meio, não um fim. Mas era um sofrimento incrível. Pois bem, um dos professores da minha faculdade, cujo nome hoje, aliás, é o nome da Liga de Estudos em Espiritualidade da minha faculdade, né? Professor William Kensler, ele pegava os alunos mais sensíveis, vamos dizer assim, e conversava com a gente sobre a nobreza que era um ser vivo estar a serviço do aprendizado de outro ser vivo para aliviar futuramente o sofrimento de quem precisasse. E ele fazia uma oração ecumênica, uma oração que vinha de dentro, nada que tenha sido escrito por ninguém. Mas ele fazia uma oração antes da gente entrar no campo cirúrgico, uma oração agradecendo aquele momento precioso de ensino, né? Então, era um ritual de espiritualidade. Embora se alguém falasse, olha, vai rezar pela alma do cachorro, todo mundo fosse sair correndo, né? Então, é um terreno sensível esse do estudo da espiritualidade. Eu fico muito feliz em ver tantos jovens, tantas ligas de espiritualidade nas faculdades de medicina. Estou tendo a felicidade de co-orientar 2 trabalhos de alunas de terceiro, quarto ano da faculdade. E hoje é mais fácil do que naquele tempo, porque hoje basta entrar no PubMed, qualquer site de busca, as publicações científicas conceituadas, sérias, documentando os benefícios da prática da espiritualidade sobre a saúde, nos dão toda a legitimidade de gastar as nossas horas de tempo de estudo nesse tema, que até então era algo que pertencia ao intuitivo, né? Quem tinha, tinha, sabia que tinha, guardava, mas não basta, precisa espalhar, precisa abrir, né? Vocês me perguntam o que eu tenho feito, de repente, no tratamento dos meus pacientes em relação a esse campo. Eu espero que vocês não fiquem decepcionadas, mas o que eu tenho feito é ouvir. Mas isso é um grande diferencial. Isso É, já é oferecer um espaço seguro de acolhimento é e de conversa. E é incrível como, a partir desse espaço de escuta, a gente consegue alcançar uma profundidade que remédio nenhum consegue. Então, assim, não é uma substituição, não me entendam mal. Dou remédio para colesterol quando precisa, sim. Dou remédio para pressão e muito. Cuido, monitoro, faço exames. Eu sou uma médica alopata. Mas que eu tenho diversos casos de sucesso, inclusive com redução de medicação, a partir do momento que o indivíduo consegue se colocar num espaço de paz interior, de acolhimento, de bem-estar, eu tenho. E é muito gostoso. A logoterapia, ela é uma ferramenta que, nos casos necessários, ela é eficaz. Então, acredito que a integração é muito importante. Então, o que você faz é, é uma bênção, né? Porque você tem esse conhecimento de tratar o corpo físico e, ao mesmo tempo, você está reeducando, preparando essa pessoa para ter as próprias condições para que ela mesma resolva as questões dela, começando a ter diminuição desses medicamentos, né? Para ter menos efeitos colaterais, né? Menos
efeitos dos remédios que a gente conhece, que às vezes a longo prazo, né, não são muito interessantes. Então, você tem essa capacitação de trazer o paciente para esse caminho, né, um caminho de autoobservação, né, um caminho de uma paz interior, que essa harmonização, né, da emoção ajuda e muito a controlar todo o nosso sistema, né, nervoso, emocional, e aí, em consequência, você consegue, né, fazer esse trabalho e diminuir esse medicamento. Então, Sim. você vai equilibrando, né? Bastante medicamento, ele começou com pouca espiritualidade. Você vai ajudando a aumentar a espiritualidade, vai diminuindo o medicamento. E aí vai caminhando, né, para... Na verdade, não é uma relação matemática, mas existe essa dinâmica possível. E sempre mantendo os pés no chão. Eu digo, gente, é o pé no chão, o coração no meio, né? E a mente aberta. Por que o coração está no meio, entre o pé e a cabeça? Porque ele está no lugar que tinha que estar mesmo. E à medida que a gente vai criando intimidade com a espiritualidade da gente e do paciente, né? A gente acaba, como é que eu vou dizer, afinando o instrumento, né? A música flui melhor. A música enquanto fonte de conexão também. E isso, inclusive, porque uma das dimensões da espiritualidade é justamente a percepção, a consciência da importância do servir, da importância de estar a serviço do outro. Tanto é que tem estudos comprovando que os cuidadores, né, de profissionais que de fato se envolvem com essa função, a gente pode pensar assim, que teriam uma sobrevida inferior a quem não tem esse tipo de atividade? Não. Por quê? Porque os próprios vínculos afetivos, a consciência de estar a serviço do outro, acaba exercendo um efeito cardioprotetor. E é muito interessante, né? Acho que teve um comentário e eu não vi, passou rápido. Acho que alguém escreveu alguma coisa. Kátia Zufelato. Sensacional, Floriana. É como a nova arquitetura biofílica, com paredes verdes. Isso! Tenho 2 alunos fazendo isso e expuseram seu espaço na Casa Cor em Curitiba. Kátia, que máximo que você tocou nesse assunto. Eu estou trabalhando num projeto de pesquisa lá no Hospital Israelita Albert Einstein, que é onde eu trabalho, em parceria com a Faculdade Tecnológica do Paraná, o Instituto Butantan, e nós estamos trabalhando num projeto que visa justamente comprovar os benefícios da natureza sobre a saúde humana e da saúde humana sobre a natureza, em mão dupla, né? E uma das lives que conduzimos há pouco tempo foi exatamente sobre jardins terapêuticos. E é interessante, porque é um campo que desbrava justamente, né? Desbrava os preconceitos, desbrava preconceito aquilo, né? De antes, né? E a gente está sempre em evolução, está sempre em movimento. Então, até sugiro, se vocês quiserem tomar nota, conhecer, tem um perfil no Instagram chamado Um Tempo, de Tempo, com e natureza. E lá, e tem um site também com o mesmo nome, com o calendário de todos os eventos, internacionalmente falando, relacionados a essa temática da importância da bioconservação, da conexão com a natureza. Então, todo mundo convidado. Achei o máximo a Kátia ter levantado essa questão. Vocês veem como são as coisas? A gente não tinha colocado no script falar em natureza, e aí veio. Não tem uma forma melhor de ver o divino se manifestando do que na natureza, né? Exatamente. E aí, o gostoso para o coração é que esse encantamento por aquilo que a gente encontra, se for uma vez na vida, vai ser gostoso e vai passar. Mas se virar uma rotina, ou seja, se a gente repetir, igual atividade física, a Organização Mundial da Saúde não preconiza que tem que ter de 150 a idealmente 300 minutos de atividade física por semana para a gente ter benefícios, a conexão com a natureza é a mesma coisa. A gente precisa criar o hábito e repetir esse contato consciente multissensorial. Então, ativa todos os sentidos, os convencionais e mais alguns que a gente ainda porventura não tenha descoberto. E se fizer isso uma vez na vida, ok, foi o evento. Mas se fizer isso repetidas vezes, lá na frente a gente vai ter benefícios mensuráveis sobre pressão, sobre colesterol, redução de doenças autoimunes, redução de doenças neoplásicas. E assim, incrível, né?
Porque, justamente, quando que a gente ia pensar 30 anos atrás que alguém no Japão prescreveria um banho de floresta? Hoje prescreve. E se preparem que daqui a pouquinho vai ter aqui no Brasil também. A gente está trabalhando para isso. Eu Floresta não falta, vamos cuidar delas. Eu recomendo muito para os meus pacientes, para fazer aterramento, especialmente pós-cirúrgico. Eu falo, aproveita, bota o pezinho na terra, abraça uma árvore. Eu falo isso bastante, porque eu tenho alguns estudos, né, que têm a comprovação da diminuição dos índices inflamatórios. Então, isso aí eu já falo bastante. Mas, Floriana, eu queria mudar um pouco, falar do teu livro, né? Que você tem um livro do Qualquer Um e os Processos de Mudança. Você falar um pouquinho sobre como é que ela apareceu. O qualquer um escreve assim mesmo, tudo junto, tá? Que é maiúsculo, que é nome próprio. O qualquer um. Qualquer um é um personagem que eu desenvolvi para ilustrar o caminho que a gente percorre nos processos de mudança de hábitos rumo à longevidade saudável. Então, o modelo não é meu, é um modelo de um psicólogo estadunidense chamado Prochaska, James Prochaska, e ele foi desenvolvido inicialmente para ajudar pessoas em processo de parar de fumar. Então, esse psicólogo e sua equipe estudaram tabagistas em diversos estágios de motivação no caminho de parar de fumar. E descobriu que, de fato, havia alguns pontos em comum em diversos momentos do processo. Assim como, metaforicamente, se a gente fosse escolher uma linha de trem e suas estações. Quando eu tive acesso a esse conteúdo, eu achei muito interessante, mas achei um pouco abstrato, talvez um pouco difícil de memorizar. Então eu desenvolvi um personagem, que é um boneco de pano, chamado Senhor Qualquer Um, e ele se chama assim justamente porque ele representa qualquer, aí sim separado, qualquer um de nós, em qualquer processo de mudança de qualquer hábito, não apenas fumar ou deixar de fumar. E desenvolvi esse livro em que ele dá elementos para a gente identificar em que ponto, em que estação dessa linha do trem cada indivíduo se encontra em relação à mudança do hábito. Por quê? Porque de acordo com o diagnóstico da fase precisa em que cada um de nós se encontra, a equipe multidisciplinar tem muito mais chance de oferecer instrumentos dedicados a um sucesso maior em relação ao objetivo, ou seja, no caso era parar de fumar. Isso a E gente... o Senhor Qualquer Um cresceu. O livro foi lançado em 2020, em dezembro de 2020. E quando eu estava para lançar o primeiro, escrevi o segundo sobre coronavírus, porque bem ou mal, a pandemia foi um excelente motivo para nos convidar a muitas mudanças de hábitos e assim, do dia para a noite, né? E no final de 2021 saiu o terceiro livro, que é o Qualquer Um e a Semente de Esperança, a partir do encontro na esteira. Esse daqui, olha. O símbolo das mudanças é uma espiral. A partir que você falou, doutora Floriana? A partir do encontro? De um encontro na esteira, porque eu sou cardiologista e grande parte do meu trabalho é fazendo teste ergométrico. Eu digo que sou especialista em botar os outros para correr. Quando os meus filhos eram pequenos, eu dizia, as crianças em casa, os adultos na esteira. Agora, os meus filhos cresceram, é todo mundo na esteira mesmo. Mas aí, olha só, a questão da espiritualidade, né? Se a gente abrir a mente e considerar a espiritualidade como conexão, a cada 25 minutos, que é o intervalo entre um teste ergométrico e o outro, eu tenho a possibilidade de estabelecer uma conexão com uma pessoa diferente que vem de um universo diferente. E isso é incrível. E foi assim que nasceu esse terceiro livro. Porque quando eu estava para lançar o primeiro, tipo assim, semanas antes, com a capa dele bem na minha cabeça, tudo pronto, eu fiz o teste ergométrico da voluntária mais antiga do GRAAC. Vocês conhecem o GRAAC? O grupo de apoio à criança e adolescente com câncer, aqui em São Paulo. É centro de referência em tratamento de câncer para essa faixa etária na América Latina. E aí, assim, a capa do meu primeiro livro, pelos processos de mudança serem em formato de espiral, né? A gente não muda em linha reta. Ah, estou fumando, quero parar de fumar, peraí que eu vou andar em linha reta. Não é assim que funciona, né? Ah, eu sou sedentária, vou começar a me mexer. Não. E o Prochaska disponibilizou esse modelo geométrico da espiral. Por quê? Vai, volta, contração, expansão, faz muito mais sentido, né? E aí a capa do meu livro era uma espiral colorida. E a minha introdução foi colocar as cores do farol. Então, quanto mais longe do resultado, né, do hábito que eu quero modificar, vermelho. No meio, em processo amarelo,
Cheguei lá, verde, farol verde, pode seguir. E aí eu fiz o exame dessa senhora encantadora, e quando ela terminou o exame, do nada, ela me mostra uma foto dela na frente do GRAAC, aqui em São Paulo, e detalhe, eu nunca tinha estado lá, só que na frente do GRAAC tem uma escultura em 3D, em formato de espiral, com a mesma sequência de cores da capa do meu livro. Nossa. Aí eu falei, oi? Aí, onde é isso? Onde é isso? Aí ela, ué, na frente do GRAAC, você não conhece o GRAAC? Eu falei, não, eu conheço o GRAAC, mas eu nunca estive lá. E o que é isso? Ah, uma escultura. Aí eu contei do meu livro para ela, contei do personagem. Resumindo, ela me convidou para fazer uma live com o personagem para as crianças no Dia das Crianças. Isso foi dia 9 de setembro, se eu não me engano, Dia das Crianças, 12 de outubro, né? Falei, perfeito, porque o boneco de pano... Ah, eu vou pegar o boneco de pano. Peraí, não reparem que ele tá aqui, agora a gente tá falando dele e vou mostrar. Tem que mostrar o qualquer um, né? Ah, sim, qualquer um tá aqui. Ah, Gracinha. Ele tá de jaleco porque ele decidiu que vai prestar vestibular, vai ser médico, pronto. E aí, ela falou, faz uma live com o boneco para as crianças, no Dia das Crianças. Falei, faço, lógico, vamos, né? Só que tinha um pequeno detalhe. Era o auge da pandemia. E mesmo eu fazendo live, não indo para lá, as crianças aglomerariam no auditório, assistindo a live todas ao mesmo tempo. Então ela me falou assim, olha, não poderemos fazer a live, porque tem esse inconveniente. Então faz o seguinte, em vez da live, você não gostaria de gravar um vídeo de 1 hora para a gente passar em diferentes momentos? Meninas, pelo amor de Deus, eu não sou de artes cênicas, eu não tenho formação em entretenimento, eu não tenho a menor capacidade técnica de entreter crianças em tratamento durante 1 hora, mesmo que tenha um boneco de pano. E aí é que começou o terceiro livro, porque aí eu acessei um ponto de vulnerabilidade muito autêntico, do tipo assim, eu não dou conta disso sozinho, certo? Aí eu liguei para o editor do livro, do primeiro. Aí ele falou, muito bacana essa ideia, mas ó, posso falar? Você, eu e o boneco também não vamos dar conta, não. Sai procurando ajuda aí, que eu vou sair aqui também. Para encurtar a história, um mês depois, no dia 10 de outubro, entregamos para o GRAAC 5 vídeos de 20 minutos cada. E para que isso acontecesse, agrupamos, juntamos, agregamos mais de quase 30 pessoas Nossa. que sem cobrar... Não, ouve só, sem cobrar absolutamente nada, disponibilizaram seu tempo para encenar as histórias que eu escrevi para os meus filhos quando eram pequenos. Ninguém da área da artes cênicas, nada, todo mundo amador, todo mundo amador. Milagrosamente, nós obtivemos espaço de graça, foto de graça, filmagem de graça, pessoas de graça, músicos que cantaram ao vivo, tá? E aí eu documentei, escrevi, todo mundo escreveu um livro, porque vejam só o potencial de inspiração que uma atitude dessa pode gerar. Eu, sozinha, jamais teria feito isso. Mas a conexão com essas... E detalhe, metade das pessoas que eu conhecia, metade não. Iam chegando, né? Iam chegando, abraçando a causa. E aí, inclusive, tem o QR Code nas páginas do livro. O livro está na Amazon, à disposição. É só procurar qualquer um, tudo junto, que ele aparece. E assim, ia chegando e fazendo... Saiu um livro. Então, a mudança de hábito desse livro é da competição para cooperação. Porque vocês imaginem quanta coisa a gente pode fazer pelo simples fato de literalmente dar as mãos. Ubuntu, um dos capítulos é Ubuntu. É cooperação, integração, conexão. E olha só, 100% da renda da venda do livro é destinado ao GRAAC. Então, eu tenho feito lançamentos crônicos. Lancei em fevereiro lancei aqui, em março fui para Campos do Jordão, em maio foi em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Agora, no final de agosto, vou para Belo Horizonte. Rio de Janeiro está no radar. E a cada lançamento, a gente faz uma palestra sobre mudança de hábitos, conta um pouquinho dos bastidores do livro. E as pessoas que sentirem que faz sentido para elas acabam adquirindo e contribuindo. E a renda vai toda para o GRAAC. Então é um movimento bem gostoso. Eu fazendo propaganda do livro, gente, mas é uma boa causa. Não, é lindo e é muito bonito e tem que fazer propaganda mesmo. E esse espaço é para isso também, né? A Health 5D, a proposta é divulgar os profissionais também e seus trabalhos. Então, tá super
a proposta, fica à vontade. Eu queria também, dentro dessa visão da espiritualidade, né? Para nós terapeutas, né? Nós que atuamos com os pacientes, como que você vê desse benefício para o tratamento, como adesão de tratamento, da parte do profissional, lidando com um paciente que já tem uma espiritualidade trabalhada, né? Uma coisa assim. Como é que você tem essa percepção? Eu tenho a percepção de que é uma mão dupla, literalmente uma mão dupla. Porque, assim, abre-se um canal de potencialidade terapêutica muito grande, né? Então, tem o benefício, a gratificação, eu digo eu, no meu caso, eu enquanto terapeuta sentido geral, vamos dizer assim, né? Eu, enquanto médica, e acredito que possamos expandir essa percepção para os demais profissionais da área da saúde que têm essa visão de que a história do toque de almas humanas, né? Por mais que tecnicamente a pessoa seja infalível, já dizia Jung, se não houver o toque entre almas humanas, não saia a evolução para a cura, né? Não tem. E assim como esse encontro na esteira com a voluntária que eu falei, a cada encontro a gente sai modificado. Então, tem a opção, né? Da gente, enquanto tem a mesa, tem a gente, tem o paciente, né? Tem a opção da gente se blindar e aí acaba não se abrindo para essa interação. E eu acho que esse tipo de blindagem acaba prejudicando tanto o paciente quanto o próprio profissional. E tem a opção da gente se conectar, né? Que é abrir esse espaço de troca, em que, assim, a felicidade não deixa de ser um Ubuntu também, né? Minha felicidade é a sua felicidade. Eu sou feliz porque você existe. Eu sou feliz porque os meus conhecimentos, a minha preparação a teu serviço faz com que você se sinta melhor, com que você tenha uma qualidade de vida mais proveitosa, né? Então, existe uma gratificação para o terapeuta, assim como existe um espaço de acolhimento para o terapeuta, por estarem conversando na mesma linguagem, né? E veja, ainda que a linguagem seja em idiomas diferentes, se a gente quiser voltar para a definição de religião, religiosidade e espiritualidade, que são três coisas diferentes, né? Então, por exemplo, acho que a palavra-chave em relação a isso é o respeito, né? Então, podemos dar nomes diferentes para os mesmos fenômenos e nos respeitarmos enquanto seres dignos de respeito, que é o que todos somos, é o que qualquer um de nós é. Muito bom. Doutora Floriana, e na questão dos pacientes, a espiritualidade, né, auxilia o paciente na prevenção e no combate às doenças, desequilíbrios orgânicos? Como que você enxerga isso e como que você pode explicar um pouquinho até para motivar, né, quem é paciente a talvez conhecer um pouquinho mais, né, como que a espiritualidade pode beneficiar? Sim. Sabe que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas se declaram, né, seguidoras de alguma fé. 80%. Então, é por isso que eu acho tão importante a anamnese espiritual, o conceito da espiritualidade enquanto algo válido e importante ser abordado nas faculdades desde cedo. E, inclusive, a espiritualidade já é matéria curricular em algumas faculdades em Portugal. E aqui no Brasil está em projeto de entrar em várias também. O capítulo 9 da última atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, um capítulo inteiro, o capítulo 9, é sobre espiritualidade e fatores psicossociais em medicina cardiovascular. Então, existe embasamento, né? Existem publicações científicas comprovando que a vivência da espiritualidade anda em paralelo, né? Anda junto com melhores níveis de pressão arterial, melhor controle de colesterol, menor índice de sedentarismo, menor índice de tabagismo, que são fatores de risco cardiovascular considerados clássicos. Então, do ponto de vista de números, temos números. Do ponto de vista de bom senso, de intuição, temos também diversas referências. E agora, tudo que é mensurável fica mais palatável para determinadas comunidades mais fechadas, né? Então estamos aí. Agora já é bem mais fácil demonstrar esses números, publicações em revistas indexadas, internacionais, sérias, né?
Então, já não estamos falando sobre vagalumes. Já podemos dizer que encontrar um vagalume faz a gente se sentir melhor. Esse, sabe assim, a criança que se deslumbra. Gente, a criança que se deslumbra não tem pressão alta. Então, e agora eu vou fazer uma pergunta provocativa. Alguém que está aqui com a gente, que está assistindo agora, ou que vai assistir depois, algum de nós, é capaz de dizer que não tenha sido criança? Pergunta, vocês já foram crianças? Ainda tem uma parte dele, né? Tem que se permitir. Pois bota ela para brincar. Bota ela para brincar, porque quando a minha filha tinha 2 anos, ela viu um pombo. Ela não pensava pombo transmite doença, não sei o quê. Ela achava pombo incrível. Ela nem falava direito, mas ela viu um pombo, ela fez assim, ó. Esse. Gente, por mais momentos. Porque é isso que dá uma circulada no sangue, sabe? Faz ele ir para onde tem que ir, desinflama. Desinflama. Exatamente, quando a gente se depara com uma cachoeira, às vezes até Isso. esses dias a gente teve aqui esse ciclone ou algo similar, e a gente olhando o mar, a gente via cada hora o mar de uma forma, e eu ficava assim, cada vez era um susto, né? Mas assim, de uma contemplação, uma coisa linda de você fazer, como você falou no início, é uma reverência, né? E é de realmente encher a gente de alegria, poder estar vendo, poder estar participando disso, ser parte disso, né? Ser parte disso, ser parte de algo que transcende, algo maior que nós, né? Uma das melhores definições de espiritualidade. E o Roberto dizendo que brincar é coisa séria, sim, brincar é coisa séria, sem perder a responsabilidade, correto, perfeito, isso mesmo. A maior responsabilidade que cada um de nós tem em relação a si próprio, ao outro e à casa comum, ao planeta, é a de ser feliz. E para ser feliz é muito importante se ter saúde, né? Então o pessoal fala de longevidade. Tá, ok, longevidade é importante, mas a gente não quer ficar longevo Cuidado com qualidade. Exato, a gente precisa de qualidade, para ter qualidade tem que ter autonomia, para ter autonomia é importante saúde, e tudo isso junto é que permite um substrato para a felicidade, né? Então, é isso mesmo, brincar é coisa séria. E você observa como profissional que os profissionais têm buscado também ter mais essa abordagem, esse olhar. Eu pergunto isso porque há mais ou menos uns 4 anos atrás eu pude ir a um congresso de geriatria e gerontologia aqui no Rio e tinha uma sala em que o tema era espiritualidade. Enquanto tinham outras salas abordando outros temas de diversas patologias, etc., como é um congresso. E só que essa sala, ela era uma sala muito pequenininha. Era uma sala que devia caber umas 50 pessoas, enquanto as outras 300, 400 pessoas. E eu fui para a sala de espiritualidade e achei o máximo, porque a sala transbordou, não tinha pandemia, né? Tinha muita gente assistindo em pé, todo mundo espremidinho, assim, lá na frente, na porta, do lado de fora. E eu achei isso, assim, muito legal, muito interessante. E isso foi mais ou menos há uns 4 anos. Então, eu queria saber se existe essa... Se você percebe esse aumento também por parte dos... Eu diria que eu sou das brechas, sabe? Eu acho que muita coisa acontece nas brechas. Então, se a sala era pequena e ela ficou lotada, que termômetro bom, né? Eu não sei se eu sou uma amostra viciada, porque desde que eu me dediquei a esse estudo, eu acabo transitando por um meio que encontro muitos pares. Mas existe uma coisa poderosíssima chamada efeito ressonante, que é o que acontece com a gota no lago. Se você derruba uma gota no lago, você não sabe até onde vai parar a onda. O efeito borboleta, não é? Se uma borboleta bate asas lá na cerejeira do Japão, a chance desse movimento do vento chegar até o outro continente, a gente não mensura, não quantifica, mas ela é real. Então, assim, com certeza existe um aumento de interesse no tema, com certeza existe muita pesquisa em andamento e com certeza precisa de muito mais. Então, eu entendo como um efeito dominó e a primeira pecinha já caiu, né? A primeira pecinha já caiu, estão caindo um monte. E eu gosto de imaginar essa questão da onda no lago, sabe? Porque tudo é movimento.
Então, a minha impressão é de que sim, é um assunto que está palpitando, o número de publicações sobre isso tem crescido, a seriedade com que esse tema aqui no Ocidente está sendo abordado muito me agrada. Às vezes a impressão que eu tenho é que o Oriente e o Ocidente estão se encontrando para o Ocidente conseguir comprovar aquilo que para o Oriente faz muito sentido há muito tempo e nem precisa se questionar, sabe? E eu aceito e agradeço por tudo isso, acho tudo isso muito válido, muito bonito, porque cada coisa tem seu tempo e seu espaço para acontecer. E o que falta às vezes para a gente é a paciência de esperar ou a persistência de continuar tentando. E à medida que a gente se conecta com o sagrado, da maneira que for, a gente fortalece esses instrumentos de resiliência, de perseverança e de capacidade de repente, inspirar o outro, que vai inspirar o outro e que vai inspirar o outro, e assim vai. Acho Perfeito. eu. Com certeza. Bom, Floriana, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus contatos, se você atende, você falou que atende em consultório, né? Como é que as pessoas estiverem interessadas te acham? Eu trabalho aqui em São Paulo, mas assim, sou super disponível. Quem quiser me seguir pelo. É só mandar um direct, aí eu passo o telefone do consultório e a gente se encontra num contexto específico, né? Meu Instagram é esse, por onde eu estou entrando aqui, é o meu nome, Floriana Bertini. Agora, se vocês tiverem curiosidade de acompanhar o Senhor Qualquer Um, ele também tem um Instagram particular dele, chama SR de Senhor Qualquer Um. E lá vocês vão encontrar dicas sobre processos de mudança de hábitos rumo à longevidade saudável, que é a especialidade dele. Muito interessante. Incrível, incrível. A gente só tem a agradecer. Infelizmente, a gente precisa encerrar, mas é um assunto que transborda, né? Que dá vontade de ficar te ouvindo, porque você fala também de uma forma muito gostosa, muito agradável. E acho que isso é importante, né? Dentro dessa situação toda que a gente está vivenciando, pós-pandemia, pós-pandemia, enfim, né? Então, é muito bacana e muito fundamental. Então, a gente queria agradecer muito e falar também para as pessoas que estão nos assistindo que a live vai ficar gravada, então vocês podem compartilhar, tanto vai ficar no perfil do Instagram quanto no YouTube, e vocês podem divulgar bastante esse nosso tema, convidar as pessoas para as próximas lives nossas do Papo Integrativo. A gente sempre avisa no nosso perfil do Instagram, então quem não está seguindo a gente também pode começar a seguir. A doutora Floriana Bertini também, pelo perfil dela, é @doutora Floriana Bertini, tudo junto. Terminando com I. Então, E eu posso fazer um convite para finalizar, rapidinho? claro. Fica à vontade. Nós estamos promovendo um simpósio agora, em setembro, dia 3 e 4, dia 3 presencial e online, dia 4 só online, pela Associação Se Tem Vida Tem Jeito, que é uma associação fundada pela psicóloga Karina Fukumitsu. Ela é suicidóloga e eu acho que uma das áreas em que a espiritualidade tem muito, muito campo é justamente na área da saúde mental. E esse simpósio, ele é totalmente gratuito e visa ajudar as pessoas a se prepararem em relação à pré- e pós-venção das situações de luto. Temos tido um número significativo, né, de processos autodestrutivos, principalmente entre adolescentes, mas não somente. E então, eu gostaria de divulgar essa iniciativa para quem tiver acesso a essa live e tiver interesse, porque é muito do bem. E acho que eu gostaria de finalizar. Oi? Como o acesso ao simpósio? Então, no meu perfil tem, né, o link para inscrição, ou no perfil da Karina Fukumitsu, que é a presidente da associação, um dos dois caminhos, ou qualquer coisa pode mandar um direct também que eu explico. Tá bom? Dia 3 e 4 de setembro agora, e vai ser muito especial, eu espero. Então, espero quem puder, quem quiser estar com a gente, será bem-vindo. Especial. Muito obrigada. Muito obrigada, gratidão. Muito bom. Eu que agradeço. Obrigada, meninas, e parabéns pelo trabalho. Estamos juntas. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau.